tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. No ar, o quadro para o Brasil e para o mundo. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Com base sempre na Bíblia Sagrada, no Santo Evangelho, no Apocalipse Redentor. Muitas questões chegando. Você deve se perguntar por que eu tenho mais afinidade, converso melhor com algumas pessoas, porque eu me entendo melhor com outras e com uma parte não. Isso tudo será tratado aqui no quadro Religião de Deus Responde. Inclusive hoje com a gente o pregador ecumênico da Religião Divina para responder sobre o tema reencarnação e família. Irmão Alain Mateus, bem-vindo, Deus está presente. Obrigado, Juliana. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação fraterna a você que está na sintonia da comunicação 100% Jesus, para tratarmos, à luz dos ensinamentos do Cristo de Deus, assuntos importantes para o dia a dia, para a boa convivência no seio da nossa família, do nosso lar. Exatamente. Se apresentando ou não, deixando o nome, a cidade ou não, o importante é você trazer a sua dúvida, tirar qualquer insegurança ou falta, né, desse conhecimento que venha a perturbar o seu coração, a sua mente. Então manda pra gente sua questão. Hoje o tema reencarnação e família, 998318195. Quem preferiu até se preservar, não trouxe o nome, não tem problema, a gente já traz a pergunta aqui. Já ouvi algumas pessoas dizerem, quando uma mulher da família está grávida, dizer assim: eu sei quem está vindo aí, um pai, uma mãe, um avô que já tenha desencarnado. E a pergunta é possível que isso aconteça? Uma pessoa reencarnar na mesma família? Meu irmão que preferiu não se identificar, obrigado por seu questionamento a nós. É possível que a pessoa reencarne sim numa mesma família, e até comum que isso aconteça, porque esses espíritos guardam uma afinidade espiritual entre si, têm compromissos espirituais importantes, se sentem seguros ao estarem nesse mesmo agrupamento de espíritos encaminhando a sua evolução, seja na terra, seja no mundo espiritual, portanto tendem sim a reencarnar e a se ajudarem evolutivamente juntos. Agora existem outros casos também, que são as necessidades de solução dos desafios do passado. Às vezes são espíritos que se desentenderam, que têm desavenças, e por momentos há necessidade de que haja a reencarnação na mesma família, para que o que houve no passado, de desavenças, de ódio, de raiva, de rancor, através da proximidade, da convivência familiar e da consciência de que isso precisa ser resgatado e de todo o amparo da espiritualidade superior, esses espíritos passem a substituir esses rancores do passado por entendimento, por compreensão, por paz e por amor. O irmão Paiva Neto, no blog paivaneto.com, ele nos traz um pensamento muito importante que nos fala da continuidade desses vínculos de amor, desses vínculos espirituais, mesmo quando há o retorno de pessoas queridas ao mundo espiritual. O pensamento diz o seguinte, abre aspas: o amor estabelece a simpatia, e esse é o atrativo que não perece, a graça eterna do Espírito. Nem a morte separa os que se amam, menos quando há suicídio, fechar aspas. Então, o amor construído estabelece essa simpatia entre essas almas, entre esses corações, e nem a morte é capaz de eliminar tudo isso. Mesmo que integrantes dessa família estejam no mundo material e outros estejam no plano espiritual, esses laços de amor constituídos estabelecem essa simpatia. Portanto, essa sintonia entre os corações, esses vínculos espirituais eternos. Ou quando esses integrantes da mesma família estão no mundo espiritual, também tendem a conviver de maneira próxima, mesmo que estejam em regiões espirituais diferentes, os seus corações estão interligados, um sente a necessidade de estar próximo, de ajudar o outro a progredir espiritualmente também, e eles programam, eles planejam novas encarnações para darem continuidade à sua evolução espiritual. E é interessante também que o Dr. Bezerra de Menezes, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a Religião Divina, ele nos fala que esses laços familiares, ao longo da nossa evolução por diversas encarnações, eles não são estáticos. Esses vínculos familiares vão se alternando. Ele comenta até o seguinte: o pai e a mãe de hoje pode ser o filho do amanhã,
O filho de hoje pode ser o pai, a mãe de amanhã, em próximas existências, em próximas encarnações. O irmão de hoje pode ser o amigo da próxima vida. O amigo da vida agora pode ser o irmão de outras existências. Então, esses laços vão se alternando ao longo das necessidades evolutivas individuais e também para solidificar os vínculos de amor fundamentais para que a gente consiga se ajudar mutuamente, caminhando nesse caminho de eternidade, de luminosidade espiritual que o Cristo de Deus apresenta a todos os nossos corações. Agora, aquele ou aquela que comete o suicídio, que abrevia a sua própria existência, em primeiro lugar está cometendo um grande erro. E num primeiro momento vai estar numa situação muito tormentosa em sua chegada ao mundo espiritual. Por isso terá momentaneamente a sua convivência afastada. Inclusive porque deixou familiares, pessoas queridas na terra, as abandonou, as feriu pelo gesto do suicídio. Então precisará passar por um processo de recuperação e também por toda uma reaquisição de merecimento para voltar a poder conviver com esses entes queridos, seja na terra, seja no mundo espiritual. Por isso que o Irmão Paiva Neto destaca nesse pensamento. Nem a morte separa os que se amam, a gente destacando aqui o finalzinho desta reflexão de boa vontade, menos quando há suicídio, porque aí, mediante a justiça divina, esse abandono, esse sofrimento, essa ausência de merecimento, a convivência assim vai ficar interrompida por um período de tempo até esse espírito voltar a se readequar e poder novamente voltar a ter contato com os seus entes queridos, com as pessoas às quais ama, no decorrer da sua evolução no planeta Terra. E por isso que, inclusive, o saudoso irmão Osirio Zarur nos ensina: o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Muito bem. A próxima questão é da Fabrícia. Ela mora em Taguatinga, no Distrito Federal. Em primeiro lugar, gente, muita força, muita paciência a todos que enfrentam problemas na convivência. E sempre procurem a religião do terceiro milênio aqui pelo WhatsApp 998318195 para apaziguar, desarmar os corações. Uma tese fortíssima do irmão Paiva Neto. Então a Fabrícia traz aqui a sua angústia de mãe. Tem uma filha que tem conhecimento espiritual, mas nós não nos entendemos muito bem. Ela diz que é por causa de algo que aconteceu em vidas passadas. O que eu posso fazer para a gente se unir mais? Obrigado, Fabrícia, por sua questão. A religião do amor universal é importante que conversem, inclusive porque a sua filha apontou que acredita que vocês tenham tido desavenças em existências passadas. Então é preciso até se aproximar e conversar para entender de onde vem essa percepção dela. Se é uma simples dedução lógica, por ela ter esse conhecimento espiritual, então ela imagina o seguinte: olha, a gente tem desavenças agora, essas desavenças podem ter se originado em outras existências, ou se isso que ela deduz é fruto de alguma percepção espiritual. Se ela sonhou, se ela recebeu alguma intuição, alguma inspiração do alto, se ela teve alguma visão. Então, até o próprio fato de vocês sentarem para conversar sobre o assunto, compartilharem essas percepções que não só ela tem, mas você também tem as suas percepções espirituais. Então, isso já é um fator de aproximação entre vocês duas. E nessas conversas, minha irmã, junto da sua filha, dizer para ela que não é porque houve desavenças no passado que a gente precisa ficar preso a isso. Se nós estamos agora juntos no presente, é justamente para vencer aquilo que ocorreu no passado de desentendimentos, de desarmonias. Inclusive, houve uma programação espiritual. Para estarem juntas no momento presente, vocês pediram a Jesus, pediram a espiritualidade superior e se prepararam para isso, para aproveitar a oportunidade na reencarnação presente para substituírem. De repente, se houve mesmo esses desafios no passado, agora a oportunidade de substituírem laços espirituais, sentimentos negativos, agora por sentimentos nobres, positivos, que vão gerar apoio mútuo, que vão gerar união, aproximação e felicidade espiritual entre os corações de vocês. Inclusive porque o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte, abre aspas: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros,
porquanto o amor cobre uma multidão de pecados, fechar aspas. O que é pecado a gente aprende na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o que é qualquer erro diante da lei divina. Então, se algum erro foi cometido no passado, diante da lei de Deus, até de sentimentos ruins serem alimentados em relação a uma outra pessoa, agora a tendência é substituirmos isso. E Pedro fala que é o amor fraternal e a possibilidade da convivência entre você e a sua filha, entre os integrantes da sua família, é que irá possibilitar com que esse amor fraternal, vindo antes de tudo da parte do Cristo de Deus, possa imperar no relacionamento de vocês, ganhar mais espaço na forma de fortalecimento, de compreensão, de perdão, para que essa convivência entre vocês duas seja a melhor possível. E a gente coroa a nossa resposta com o livro Reflexões da Alma, do escritor Paiva Neto, nas páginas 222 e 223 da versão Pocket, onde o irmão Paiva traz importantes ensinamentos de Emmanuel para nós, e ele também traz esclarecimentos fundamentais para a superação de determinados desafios em família. Ele escreve assim: como ensina Emmanuel, abre aspas, quando as lições do Divino Mestre ressoam dentro de um templo familiar, as pequenas dificuldades que, vez por outra, prejudicam a paz doméstica, cedem lugar à felicidade comum. Fechar aspas. Ora, tem toda razão o notável mentor celeste, porque o poder do Cristo se esmera por revelar-se, em especial, abrir aspas, nos ambientes em que são congregados espíritos com dívidas kármicas, a serem com o passar do tempo quitadas, fechar aspas, de preferência sob os auspícios do amor fraterno, definido por João de Brito como, abre aspas, sublime impulso de Deus, energia que move os mundos, fechar aspas. A reencarnação não é, pois, medida punitiva estabelecida pelo Criador contra as suas criaturas. Pelo contrário, trata-se de nova oportunidade para que um dia, segundo completa Emmanuel, abre aspas, os que se odiavam, convencidos dos prejuízos da mágoa e do rancor, passem a procurar um caminho novo, o do entendimento, até que caiam as muralhas das desavenças, permitindo assim que o sol da paz passe a brilhar onde reinava a escuridão, fechar aspas. Então a gente percebe, minha irmã, que o poder do Cristo de Deus se esmera por se manifestar nesses ambientes onde há os desafios de convivência, mas é preciso que haja um empenho na direção das lições do Divino Mestre, ou seja, do estudo e da vivência dos ensinamentos do Cristo de Deus. Por isso nós, pregadores ecumênicos da religião do amor universal, estamos inclusive à sua disposição. Existe um momento de estudo semanal que nós denominamos na religião divina e estamos realizando agora na pandemia de forma online, que é a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. A gente pode conduzir com você, com a sua filha, com o seu familiar, um momento de estudo e debate ecumênico dos ensinamentos do Divino Mestre. Estudo como nós estudamos aqui a página do livro Reflexões da Alma, estudamos outros tantos conteúdos da religião do amor universal, fazemos a prece, tomamos da água fluidificada. Então, o fortalecimento dentro dos ensinamentos de Jesus é fundamental para que esses laços espirituais sejam revertidos e transformados sempre para o bem. Se você desejar esse momento online conosco de prece, de conversa, da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, entre em contato conosco pela central de relacionamento da religião divina. O código é o 11 99 603 1330. Vamos para a próxima questão. O Arlindo Sampaio escreveu para a gente, mora em Natal, Rio Grande do Norte, e representa milhares e milhares de pessoas também na audiência. Ele disse o seguinte: eu não me dou muito bem com meu primo. A gente sempre brigou. Ultimamente eu tenho evitado conversar com ele e me sinto bem assim por não ter tido mais confusão. Meus parentes dizem que é para eu insistir, mas eu sinceramente já desisti desse convívio porque somos pessoas muito diferentes. Eu não entendo, será mesmo que todas as pessoas da família precisam conviver, mesmo que elas não se deem bem? Meu irmão Arlindo, muito obrigado por sua questão à religião do amor universal. O Cristo de Deus, em seu Santo Evangelho, segundo João capítulo 13,
versículos 34 e 35, em seu novo mandamento nos ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então, se existem ainda nos nossos corações sentimentos díspares, sentimentos diversos do novo mandamento do Cristo de Deus, é importante sim, é importante que a gente trabalhe para solucionar, para resolver essas questões, para que não caiamos nessa chave apontada por Jesus em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, onde o Divino Mestre orienta a todos nós em humanidade, a todos os seus seguidores. Jesus diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, essa prisão aqui, entre aspas, é a nossa própria consciência que, quando percebe que magoou, que feriu, que prejudicou alguém, ela se sente presa no sentido de resgatar, de solucionar aquela situação, até que o último centavo dessa dívida kármica, dessa dívida espiritual, seja resolvida. Então, se você sente no seu coração que ainda existe algum sentimento que precisa ser solucionado entre você e o seu primo, entre você e qualquer outra pessoa, um familiar ou um amigo, por exemplo, é importante sim que a gente se aproxime, que a gente procure essas pessoas. Não que a gente precise ser o melhor amigo dessas pessoas, conviver intensamente, conviver todos os dias, não. Até porque a gente tem as nossas próprias afinidades espirituais. Mas Jesus nos ensina, a partir do seu novo mandamento, que é preciso que haja entre os nossos corações a fraternidade ecumênica. Então, se não existir entre o meu coração e o coração da outra pessoa, esse espírito de fraternidade ecumênica, a minha consciência possa estar indicando que eu preciso procurar aquela pessoa, que eu preciso me aproximar dela. E começa pela oração. Como é que a gente se aproxima espiritualmente de alguém? Primeiro pela prece, pedindo a Jesus que acalme os ânimos, pedindo ao Divino Mestre que nos dê condições espirituais de conversar, de dialogar, de se entender com aquela pessoa. E naturalmente, se existir essa necessidade espiritual de aproximação, de entendimento, de compreensão, a própria providência divina, os próprios anjos da guarda de vocês vão criando oportunidades para que isso aconteça. E não só criando oportunidades para que vocês voltem a se encontrar, a se reaproximar, mas que acima de tudo voltem a se entender, voltem acima de tudo a enxergar como irmãos, sendo primos, mas como irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. E o relacionamento, você vai perceber que as rusgas do passado, que os obstáculos, sendo agora enxergados com essa consciência espiritual, eles vão se transformando para melhor. Você vai começando a perceber as qualidades que existem entre vocês, o que você pode ajudá-lo, o que ele pode te ajudar, e essas desavenças vão ficando para trás cada vez mais. O nível de convivência, se vai ser mais intenso ou menos intenso, é a vida, são as afinidades espirituais que vão ditar para vocês, mas acima de tudo imperar em seus corações o espírito da fraternidade ecumênica. E falávamos na resposta anterior da importância dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Inclusive, a gente também lhe apresenta uma outra ação promovida pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, todos os sábados às 16h45, uma ação onde nós estudamos os ensinamentos do Divino Mestre, que é a cruzada do novo mandamento de Jesus. Inclusive, neste sábado, com o seguinte tema: Jesus, a fonte eterna que ilumina todos os setores da vida. Portanto, todos os nossos relacionamentos, a nossa família e os nossos corações. Convidando você e toda a sua família, inclusive, para participar. Estudaremos o Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 7, versículos de 37 a 44. Na passagem, Jesus, a fonte da água da vida eterna. Outras informações sobre essa cruzada, que você acompanha a transmissão pela Boa Vontade TV, pela Super Rede Boa Vontade de Rádio, você obtém justamente pelo WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Rádio. O código é o 11 99 831 8195. Muito bem, irmão Alain. Obrigada, inclusive, pelos esclarecimentos, representando a religião divina, e a todos também que estão mandando suas dúvidas
Lembrando que esse espaço existe de segunda, quarta, sexta-feira aqui na programação, sempre esse horário das 10 horas. Mande a sua pergunta, nosso WhatsApp é 99-831-8195. O tema de hoje foi reencarnação e família. A gente está falando de pessoas que nós conhecemos, que nós temos um convívio maior. E esses dias, eu peço até licença, irmão Alain Mateus, me deparei no mercado comprando pão com uma discussão entre uma cliente e a atendente ali da padaria do mercado. Pessoas que não têm um convívio diário, que não se conhecem, mas que, de certa forma, travaram ali uma discussão e depois fiquei sabendo que era uma discussão sempre que se encontravam, brigavam. Eu tinha comentado sobre a tese do irmão Paiva, Desarmar os Corações, e está nesse livro aqui como sugestão de leitura para todo mundo que quer vencer esses atritos, né, de comunicação, de relacionamento. É um livro muito importante, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. Na página 362 fica essa sugestão até, irmão Alain Mateus, para todo mundo estudar, Desarmar o Coração, Desarmar os Corações, escreve o autor, porque esse é um livro, conforme o irmão Paiva Neto mesmo diz, que foi escrito na certeza de que você alcançará maior força espiritual. Isso vai ajudar, inclusive, a você lidar melhor com o sentimento, com o seu coração, com aquilo que você sente na hora de falar com alguém. A gente precisa desarmar esses explosivos da nossa alma antes de chegar até a outra pessoa, na hora de conversar com alguém, estabelecer um diálogo. Fica aqui essa dica de leitura. Obrigada a todos pela audiência. Agora, o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião divina, segue na condução da corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.